Mas vai dar certo, ó, não disse? Eu já estou aqui online. Boa noite, paz e graça para quem vai estar nos acompanhando pelo Facebook. Muito bem, pessoal. Nós combinamos que ia estar retomando o nosso estudo bíblico. Até fiz uma chamadazinha de vídeo para alertar o pessoal que estava meio desatento, né, de que a gente estava voltando. Agora com a internet já estamos podendo contribuir mais, né? E nós estamos estudando todas as quartas-feiras. Para quem não me conhece, mas recebeu a indicação para estar nos acompanhando, eu sou a pastora Guida, faço parte da convenção da Gileade e nós estamos estudando sobre uma vida cristã pela fé. O que significa, na prática, viver pela fé? Esse fundamento que norteia nossa caminhada, nossa existência, essa nossa nova natureza, e que contudo ela está o tempo todo sendo confrontada, porque tanto as circunstâncias, as pessoas, a nossa própria, o nosso próprio déficit emocional, né, está sempre indo de encontro a esse princípio. Viver de princípios, queridos, não é simples como parece para alguns, né? Algumas pessoas vão dizer, eu não vejo dificuldade em ser evangélico, em seguir uma igreja, viver uma vida religiosa. Eu vivo da graça, eu vivo pela graça. Chega a ser até engraçado, né? Porque, na verdade, quantas e quantas vezes, ainda que nós tenhamos esse princípio, que nós professemos a fé em Cristo Jesus, quantas e quantas vezes nós estamos em conflito interior, em crise, eu diria, existencial. Independente de idade, eu sempre gosto de dizer que o meu problema, ele é enorme porque é o meu. Houve uma época, inclusive, que eu ficava até assim, inquieta, com tanto testemunho de positividade, onde as pregações até pareciam mais coach e declarações de autoajuda, porque eu olhava para a minha vida, eu olhava para os meus problemas e dizia, poxa, por que comigo não é assim? Por que comigo tudo tem que ser tão difícil? Né? Talvez você já tenha se sentido assim, ou até esteja se sentindo exatamente assim. Poxa, eu leio a Bíblia, eu oro, eu frequento uma igreja, mas é uma angústia, é um medo, é uma dúvida que está sempre ali martelando e martelando e martelando. É por essas e outras que nós sentimos no nosso coração da parte de Deus, de estar tentando, né, contribuir com a sua vida, com a sua caminhada e quem sabe ser um instrumento que Deus vai usar para te inspirar, para te fortalecer, para te animar, né? Semana passada nós conversamos sobre a base, o princípio, a definição, né? Que a fé é um princípio, é um fundamento. O que isso nos ensina? O que é uma vida fundamentada? O que está fundamentado em? Né? Quando se faz um curso e se aprende uma determinada disciplina, nós passamos a trabalhar aqueles processos a partir daquele princípio, a partir daquele fundamento. Quando se vai, por exemplo, filosofar sobre a verdade, a gente precisa procurar o quê? Parâmetros. A nossa ideia de verdade, ela não é absoluta, porque nós não somos absolutos. Daí a crise em determinar o que realmente é verdade. E baseia-se essa verdade a partir do mundo de ideias, dos conceitos que se tem a partir daquele assunto, daquela ideia, daquela verdade que se está defendendo. Eu creio assim, eu acredito porque eu já vi, porque eu ouvi,
porque me ensinaram, né? Então, essa base, esse fundamento, por exemplo, no caso da família, nós temos fundamentos, nós somos fundamentados, nós temos uma base familiar, nós temos as referências. Eu não posso dar algo que eu não tenho. Se está vazio, eu vou procurar aquela referência, eu não vou ter. Então, a base... Maurício, Deus te abençoe, meu filho. A base, esse fundamento, eu vou tirar da minha vivência, das minhas experiências, do meu aprendizado, né? Daquilo que eu tenho. Não é à toa que tem muitas famílias que têm crises. Por quê? Porque o casal, ele veio com a mala vazia. Ele não tinha nenhuma experiência válida. E aí ele vai puxar do seu tanque emocional, Deus te abençoe, meu filho, do seu tanque emocional, das suas experiências, aquilo que ele tinha, né? Ele até tenta fazer de outro jeito, mas ele só sabe aquilo. Sobre amor, sobre convivência. Tem até uma música que diz, né? É preciso amar. Como é que ele vai dizer assim? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E aí ele vai dizer, você implica com seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você, serão o que você vai ser quando você crescer, são o que você vai ser quando você crescer. Eu estou tentando aqui, porque essa música faz muito tempo que eu não escuto, mas eu sei que é mais ou menos do jeito que eu estou dizendo. Eu acho interessante quando ele diz, né? São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. São as bases, são os fundamentos. Com a fé, nós não fugimos desse conceito. Pelo contrário, nós vamos conseguir entender a partir desses conceitos, dessas referências. E aí, nós conversamos, o vídeo está aí no Instagram, também está aí no Facebook, se você quiser ouvir, caso você não tenha estado conosco semana passada. Mas foi basicamente a definição. E usamos alguns exemplos de comportamentos a partir da definição. Olha, agora vamos ver na prática esse fundamento. Vamos ver na prática o que é você acreditar em algo que os seus olhos não estão vendo. E hoje eu queria conversar com vocês ainda sobre comportamento, a partir da base que é a fé, que é o fruto do Espírito, lá no capítulo 8 de Mateus. Eu gosto muito de alinhavar. A semana passada fiz o parâmetro, aí agora nós vamos retomar alguns pontos e desenvolvê-los, tá certo? E nós hoje vamos falar sobre comportamento, sobre viver pela fé. O que isso é na prática a partir do seu comportamento. Porque você vai dizer assim, pastora, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Jesus ressuscitou, eu sou cristão, é a base do cristianismo, é essa verdade, que Jesus é o Filho do Deus vivo, que viveu, morreu e ressuscitou para a salvação de muitos. Essa é a base da nossa fé. Quando Paulo diz assim, o justo viverá pela fé, fé em quê? Nessa verdade, que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Né? E o que isso produz em nós? Se eu creio. Você vai dizer, pastora, eu tenho fé. Às vezes eu oscilo nos meus pensamentos, nas minhas ideias, nas minhas dúvidas, mas eu tenho fé de que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé de que Jesus ele vai me ajudar. Eu tenho fé de que isso vai passar. Mas qual o seu comportamento a partir do que você fala? E no capítulo 8 nós vamos ver alguns milagres de Jesus. A partir desses milagres nós vamos conversar sobre comportamento. Tá certo? Juscelio, Deus te abençoe, Juscelio. A partir desse comportamento, a partir desses milagres, vamos trabalhar o nosso comportamento. Amém? Então, o primeiro milagre já é no início. Quando Jesus desceu do monte,
uma grande multidão seguia, estou lá no versículo 1, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, o tocou, dizendo: eu quero. Seja limpo. No mesmo instante, ele foi purificado da sua lepra. Primeiro ponto, tá certo? Mas antes da gente continuar, eu estava aqui ouvindo, não sei se vocês estão conseguindo ouvir o louvorzinho ali, e eu me toquei que eu me empolgo, né? E nós não oramos. E às vezes não dá tempo de orar com vocês no final, né? Termina, é 1 hora só, então eu não quero deixar de orar. Amém? Vamos orar juntos? Fecha aí os seus olhinhos. Senhor, eu creio que uma vida pela fé produz frutos maravilhosos, aceitáveis, segundo os padrões da tua justiça. Eu creio, Senhor, que uma vida pela fé produz qualidade emocional e nos torna pessoas mais felizes. Eu creio que a partir da fé, desse fundamento, nós não só amadurecemos, não só crescemos, mas produzimos também recursos para que outras pessoas venham a viver de uma forma mais plena, mais iluminada e mais feliz. Nos ajuda então, Senhor, a crescer de degrau em degrau na estatura do varão perfeito, para que essa fé venha sim a ser um canal de bênção para nossas vidas e para a vida daqueles que nós amamos. Eu te peço que essa noite o Senhor se revele para nós e que a tua palavra nos fortaleça, nos conforte, nos exorte, nos aprimore e nos transforme, como eu disse antes, naquele a quem o Senhor planejou desde o princípio. Pois o Espírito está pronto, Senhor, mas precisamos trabalhar a nossa alma nas suas fraquezas a fim de nos tornarmos fortes. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O primeiro milagre dele vai nos falar: oi, gente. Oi, Paola. Amo tu, cabecinha de pirulito. Agora, a partir de agora, eu não vou mais poder ficar, né, cumprimentando, vocês entendem? Senão eu perco meu raciocínio, né? Os cabelinhos brancos já estão atrapalhando nesse sentido. Como ela gosta de dizer, eu tô velha. Mas depois eu falo com quem tiver feito algum comentário. E se você tiver alguma pergunta, faça. E quando possível eu vou estar respondendo, tá certo? Nem que seja depois do estudo, eu vou lá, olho e comento a sua pergunta. Então vamos lá. O primeiro milagre acontece a partir da adoração. Ele adora e diz: se tu quiseres, serei limpo. E aí vem a primeira lição sobre uma vida pela fé. A fé, ela nos conduz a um comportamento saudável. E o comportamento saudável nos leva a adorar. Quando alguém diz assim: eu estou passando por uma prova e eu vou aqui seguindo, adorando a Deus, talvez você que não consegue, não entenda. E se pergunte: mas como é que pode uma pessoa num leito de enfermidade, diante de uma doença ameaçando a vida, né? Tantas doenças mórbidas que existem, diante de uma fatalidade, ainda consegue adorar? Como é que pode? E aí a gente olha para esse leproso, entre tantos outros exemplos. Eu poderia ter citado os 10 leprosos, né, que Jesus cura e só um volta para adorar. Né? Cadê os outros 9? Mas eu vou usar esse exemplo especificamente por causa do capítulo que eu quero trabalhar com vocês, tá? O capítulo 8 de Mateus. Então ele volta, ele vê Jesus, ele já reconhece a messianidade de Jesus, o seu poder, a sua autoridade, e ele vai dizer assim: Senhor Jesus. Ele primeiro o adora, desculpa, tá? Ele o adora e diz: Senhor Jesus, se tu quiseres, eu serei curado, eu serei limpo. A fé, queridos, a verdadeira fé, que é o fruto do Espírito, ela não é apenas uma teoria. Ela é a força
ativa de Deus que produz em nós um ânimo sobrenatural. Vou dizer de novo. A fé, ela é um mover do Espírito, da força ativa de Deus, que é o Espírito Santo, dentro de nós, e que nos impulsiona, que nos dá um ânimo sobrenatural, de fé em fé, ao ponto de fazer com que o monte se transporte para o abismo. O sobrenatural de Deus, como eu disse semana passada, ele só existe a partir da prática da fé. Dê lugar ao Espírito de Deus. Mesmo que você não entenda, como diz aquele louvor que eu gosto, mesmo sem entender, eu escolho confiar. Eu escolho acreditar. Eu escolho adorar. Esse homem, ele tinha uma doença diferente das muito comuns, ainda que dolorosas ou difíceis de curar. Uma doença que tinha uma característica a mais, que o transformava numa pessoa repulsiva, rejeitada socialmente e até discriminada ao ponto de risco de ser apedrejado. Assim era a questão da fé. Eu acho que meu louvorzinho parou, só um instante. É isso mesmo. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui. Não sei se vai funcionar, senão a gente vai ficar com o silêncio aí. Mas como eu dizia, vai produzir em nós uma atitude que até quebra, né? Quebra paradigmas. Porque uma pessoa que está sofrendo e adora, ela termina que ela parece que está indo contrária à maré, né? A tendência das pessoas quando estão sofrendo é se martirizar com ideias tipo, por que isso está acontecendo? O pessoal vai dizer assim, murmura, né? Por que eu estou passando por isso? Se Deus é tão bom, por que eu estou sofrendo tanto? Não. Na verdade, se nós somos pessoas que afirmam a sua crença no Deus vivo e todo-poderoso, nós não vivemos sobre as circunstâncias, nós vivemos pela fé, e a fé é o fundamento das coisas, como um fato consumado, uma certeza de que existe algo que os olhos não podem ver até então, mas que já é fato. Eu não vejo, mas é fato. Então por quê? Por que agir contrário a essa natureza divina que habita dentro de nós, dizendo o que já foi afirmado? É por isso que a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando você afirma que Deus é Senhor, quando você afirma que Deus está no controle de todas as coisas, você não pode voltar atrás e duvidar. Quando você reage contrário, você está duvidando. E aí a Bíblia vai dizer, Jesus vai nos exortar dizendo, não sejam assim oscilantes. Uma hora é, outra hora não é. Não sejam assim oscilantes, como as ondas da praia. E isso aborrece o coração de Deus. Primeiro ponto é, eu escolho adorar. Eu escolho confiar na vontade soberana do meu Senhor. Ele é o meu dono. Ele pode todas as coisas. Eu não pertenço a mim mesma, eu pertenço a Ele. Então, se eu já entreguei a minha vida a Ele, eu preciso confiar. Isso é fé. É viver submisso à soberania de Deus. É claro que nós emocionalmente nos abalamos. Gente, eu não sou diferente de vocês, não. Eu estou me incluindo nisso. Nós nos abalamos. Nós sentimos angústias que só Deus entende. Hoje, no nosso momento de devocional na mesa, eu e João Pedro, ele olhou para mim e disse assim, mamãe, é tão interessante
Deus não concorda com muita coisa que eu faço. Deus lamenta muitas coisas que eu faço. Ainda que Ele entende. Porque Ele conhece as minhas emoções, Ele conhece as minhas limitações, Ele conhece as minhas fraquezas e Ele entende. E as pessoas confundem entender com aprovar. Eu não sou obrigada a concordar com você. Mas entender é alcançar você. Ainda que eu discorde. Ele vem e o adora dizendo: se tu quiseres. Precisamos nos firmar na nossa escolha de entregar a Deus e confiar. Isso é fé. Você precisa confiar. Como está escrito em Jeremias 29:11, Ele é quem sabe que pensamentos que tem a nosso respeito. São todos eles pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um fim que nós tanto desejamos. O que é que no fundo da nossa alma, lá dentro de nós temos como fundamento o desejo maior da nossa existência, queridos. É viver. Ninguém quer morrer. É ser feliz. Quem aí a não ser que seja masoquista, né? Que gosta de apanhar. Quem não quer ser feliz, gente? É estar bem, é estar em paz. Quem aí não quer estar em paz? Pois é. Deus é que tem pensamentos a nosso respeito, pensamentos altos, pensamentos perfeitos, pensamentos felizes, para nos dar um fim que nós desejamos, ser salvos de tudo aquilo que nos atemoriza, nos faz sofrer ou nos angustia. Segundo ponto, vem um outro milagre também nos ensinar mais. Eu não vou me atentar muito ao milagre, eu quero me atentar ao comportamento, tá certo? Mas para vocês entenderem. Lá no versículo 8 do capítulo 8 diz assim: o centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas somente dizes uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem e digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Então eu sei que basta uma palavra tua, Senhor, e o meu servo será curado. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse ao que os seguia: em verdade vos digo, a ninguém encontrarei em Israel com tamanha fé. Fé, queridos, nos leva a uma postura de, como eu disse, de confiar, de adorar, de entregar, de confiar e de se submeter em obediência. Em obediência. Uma vida pela fé significa reconhecimento da autoridade de Jesus. Jesus, ele é autoridade máxima. Ele é o Senhor absoluto, Adonai, Senhor absoluto. Então, quando esse homem vai pedir ajuda a Jesus, talvez nem ele saiba, porque ele não tinha vamos dizer assim, um princípio religioso judaico. Ele era um centurião, muito provavelmente ele era romano. Até para ele ter essa patente militar, né? Oi, Manuzinho. E ele, mesmo não tendo tido uma educação segundo os judeus, a respeito do Deus dos judeus, ele entende de autoridade.
E ele escolhe entregar as circunstâncias que o afligia àquele que ele reconheceu como autoridade máxima. Ele diz quem ele é para Jesus. Ele sabe que por ele não ser judeu, por ele não professar a mesma fé que os judeus, comumente um sacerdote ou um sumo sacerdote judeu não iria até a casa dele. Os judeus, os fariseus principalmente, eles não aceitariam entrar na casa daquele gentil, né, daquele ímpio, entre aspas, porque ímpio, eu falei semana passada, não sei se vocês lembram, acho que foi semana passada que eu falei sobre ímpio. O ímpio é aquele que tem prazer no mal, não é apenas aquele que pratica, é aquele que pratica e pratica com prazer. Então eu nem sei se a palavra seria essa, mas como os romanos eles tinham essa característica, né, de pisotear, de, né, esmagar, eles eram tratados e considerados como ímpios. Jesus, inclusive, foi recriminado várias vezes por sentar na mesa com os gentios, com os não-judeus, por ter escolhido um não racídico, né? Não, um judeu não puro, né? Que era inclusive cobrador de impostos, né? Que tinha na sua descendência tanto judeu como não judeu, né? Para andar com ele. Então Jesus foi muito criticado. Quando ele vai na casa, por exemplo, de Bartimeu, ele foi criticado por entrar na casa de um publicano. Mas aquele homem, naquele momento, ele dá essa referência porque é como se ele já se achasse, essa é a minha opinião, tá, queridos? Tipo assim, meu Deus, eu já estou pedindo para ele ir na minha casa. Aliás, para ele fazer um favor para mim, mesmo eu hostilizando o povo dele, e ainda expor esse homem, fazendo ele entrar na minha casa, eu acho que é abusar. Como eu sei que não precisa que ele se exponha, porque lá onde ele está, basta que ele determine, eu acho incrível o reconhecimento da autoridade. Uma vida pela fé, uma vida firmada no fundamento da fé, ela pode até ter seus momentos de crise, como eu já mencionei, mas ela aprende logo nos primórdios sobre a autoridade. Nós sabemos que Jesus tem autoridade para ordenar que um morto de 4 dias ressuscite. Nós sabemos, nós cremos que Jesus tem autoridade para repreender e expulsar demônios. Nós sabemos, nós cremos. Por que então permitir que as nossas vidas sejam afligidas pelas circunstâncias, queridos? Viver pela fé é reconhecer a autoridade de Jesus sobre todas e quaisquer circunstâncias. E aí eu sigo para o próximo ponto. Sem querer eu fechei aqui, mas vai dar certo. Eu sigo para o próximo milagre que me chama a atenção nesse capítulo. Para quem não conhece, Jesus se admira, incrível, mesmo ele sabendo que bastava uma palavra dele, ele vai até a casa daquele centurião. Eu sou doidinha por Jesus, cara. Onde é que ele vai? Ele vai até a casa do cara. Ele entra na casa dele. E ainda dá uma lição para aqueles babacas que estão por lá, porque no caminho chega um e diz assim: olha, não importune mais aí o rabino, o mestre, porque o teu servo já está morto. Jesus diz: ele não está morto, ele dorme. É incrível, né? Né? Oh, Jesus, lindo! E ele cura o cara. Ele cura. Continuando. Próximo ponto. Deixa eu só voltar aqui pro meu esquema, que hoje eu prometi para mim mesmo que eu não ia ficar atropelando.
Ele vai dizer, o primeiro, como eu disse, é adorar, porque se submete, né, à vontade de Deus, porque confia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O segundo ponto é reconhecer a autoridade de Jesus. E o terceiro e último ponto, a vida pela fé é uma questão de confiança. Ou você confia, ou você não confia. Se você faz os seus planos, também te amo, gata. Se você faz os seus planos sem, conversar com Deus, sem interagir com Deus, é uma forma de você expressar que não confia. Porque quando a gente confia numa pessoa, queridos, a gente busca essa pessoa para se aconselhar, a gente caminha com essa pessoa e a partir das diretrizes dessa pessoa, sem a questionar. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu fico profundamente incomodada com os cristãos que colocam em xeque a vontade de Deus a partir das suas próprias, né? Como se não tivesse que compartilhar com Deus, não tivesse que... como se Deus não tivesse participação. Escolhe mal e depois fica reclamando. Confiança, queridos, é antes de tudo andar junto. Confiar em Deus, ter uma vida pela fé, significa deixar, permitir, se submeter e confiar nas diretrizes do Senhor. Os discípulos, eles, durante praticamente a vida toda, ministerialmente falando com Jesus, né? Os 3 anos de ministério de Jesus, eu vou colocar assim, eles deram trabalho nessa área da confiança. Nós vamos ver, por exemplo, Pedro andando sobre as águas. Nós vamos ver Pedro vendo a transfiguração de Cristo. Nós vamos ver Pedro presenciando os milagres de Jesus, fazendo milagres em nome de Jesus, porque ele, entre os 70 que foram e voltaram maravilhados porque tinham expulsado demônios, porque tinham curado enfermos, estavam os discípulos. E ainda assim, Pedro oscilou, duvidou e negou. Né? Essa lição que eu quero chamar a atenção de vocês vai acontecer aqui na travessia. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só chegar lá, tá? Versículo 26. Aliás, eu vou aqui um pouquinho antes. O 23, para que aqueles que não têm muito hábito de ler, ou que não conhecem o texto ou não lembram, se familiarizem. Lá no 23 vai dizer assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de forma que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, pois estamos perecendo. Tem, se eu não me engano, é em Lucas, tá? Ou é numa outra versão, em que ele vai dizer assim: não te importas que pereçamos? Eu acho muito forte essa. Não te importas que pereçamos? Ou seja, porque ele estava dormindo, ele vai dizer: tu tá dormindo, cara, a gente aqui numa luta, né? Tu tá dormindo. Versículo 26. E ele lhes respondeu: por que temais, homens de quê? De pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar
lhe obedecem. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, nós precisamos aprender a confiar. Jesus, Ele está conosco no barco. Ainda que os ventos sejam contrários, ainda que as ondas se levantem contra o barquinho da nossa existência, o barquinho da nossa vida, é como aquele louvor que o pastor Sean cantava junto com a esposa dele, que sempre me emocionava, um louvor antigo, tão antigo que acho que os jovens talvez não entendam se não compreenderem o significado do louvor. Quando ele diz assim: frágil barquinho esse meu, mas o meu Deus, não me deixa um momento. Logo a borrasca se vai, bonança se faz, e eu começo a cantar. Meu leme está com Jesus, Ele me conduz, eu posso sossegar. Meu Deus me ouve quando a Ele eu clamo, e por isso eu amo sim. Meu Deus é vivo e anda comigo, quando há perigo, defende-me. A nossa vida, ela é frágil. Hoje nós estamos bem, de repente se levanta uma onda e dá uma rasteira e a gente... Mas aí, queridos, viver pela fé significa estender a mão, porque a gente sabe que o nosso Deus, está no barco. E Ele tem autoridade, e Ele tem poder, e Ele quer nos proteger. Então Ele vai dar ordem para que os ventos se aquietem. Que os ventos se aquietem. Não sejamos imprudentes, queridos, e venhamos a agir contrário àquilo que nós afirmamos diante de Deus, que nós cremos, que nós acreditamos, que nós confiamos. Pois o justo, ele vive pela fé, pelo firme fundamento das coisas que se sabe. Eu sei, vai acontecer. Oh, aleluia. Interessante que quando eles chegam do outro lado dessa travessia, porque aqui está resumindo, mas nós conhecemos, né, essa história detalhadamente, ele continua fazendo outros milagres. Nós vamos ver Jesus, por exemplo, andando sobre as águas, na companhia dos discípulos, e ele anda sobre as águas e os discípulos se maravilham, né, com aquela experiência, que aí todo mundo já deve estar lembrando do fato, que é quando Pedro diz assim: isso é tu mesmo, mestre, deixa que eu vá ter o encontro, e ele também começa a andar sobre as águas, só que quando ele olha para as ondas, ele afunda, e Jesus o puxa para cima, o salva, né? Eu lembro que quando eu era seminarista, foi a primeira vez que alguém me abriu os olhos para esse detalhe. Eu sempre que eu lia, ficava algo turvo no meu entendimento. Porque eu dizia assim: mas rapaz, ele está andando sobre as águas, por que ele de repente afunda? Né? Por que ele se apavora em afundar? Eu não alcançava. E eu lembro que no seminário foi ventilado esse assunto, e um professor nosso, na época eu era aluna, tá, gente, era estudante, e o professor nosso, ele disse assim: gente, vocês pararam para pensar sobre isso? Aí eu fui logo levantando a mão. eu queria entender. Mas é por causa das ondas, Guida. As ondas eram muito altas. Eu até já tinha assistido um filme que fala também sobre isso, que é baseado em fatos reais, que eram pescadores, Mar em Fúria, né? Que eles vão cada vez mais longe e termina que eles não sobrevivem. Fizeram um remake, agora uma nova versão, com um ator super famoso que eu gosto demais, que é aquele que fez o Thor. E ficou muito legal, porque eles se basearam nas narrativas dos que sobreviveram, né? Porque teve uma turma que sobreviveu porque saiu do barco e voltou, né? Mas enfim. E aí quando eu vi aquele filme pela primeira vez, né? Antigamente, o antigão, eu dizia: não, deve ser porque
A minha dúvida deve ser por causa da altura dessas ondas mesmo. Acho que o que apavorou ele foram as ondas. Mas algo não cabia aqui na minha cabeça sobre o tutibiar de Pedro. E, infelizmente, antes dessa aula maravilhosa com a professora Alana, lembro demais quem foi a professora que, né, deu aquele estalozinho na minha cabeça. O que vinha para mim sempre era isso. Era, por causa das ondas. Pedro não sabia nadar, né? Era a única informação que eu tinha. Mas eu sempre fui atrevida. Eu sempre fui curiosa. E nesse dia a professora disse assim, gente, eu não conheço nenhum pescador mesmo, ainda mais de alto mar, que não saiba nadar. É uma contradição. Não, mas tem muitos casos, os escravos e tal. Mas aí eu comecei a pensar no que ela tinha dito. Mais um motivo para ter alguma coisa errada, né? Pedro provavelmente sabia nadar. Então, qual era a questão? Ele sabia nadar, ele já tinha tido a experiência de andar sobre as águas. Jesus estava ali bem pertinho dele, né? Indo ao encontro dele. Qual era a grande questão? Confiança. Precisamos aprender a confiar. Precisamos aumentar essa árvore genética da fé dentro de nós. Porque a fé é como um grão de mostarda. E se você regar, vai crescer e vai se tornar uma árvore frondosa. Precisamos alimentar a nossa alma. Precisamos deixar que Deus opere em nós o seu sobrenatural para que as nossas experiências sirvam como ferramentas a fim de validar o que você está ouvindo hoje. O que você até já sabe. Talvez eu não esteja dizendo nada que você não sabe. Mas que na prática, muitas vezes, você tem negligenciado. Ou porque você não consegue se submeter à vontade soberana de Deus, ou porque você não exercita essa submissão, ou porque você não entende de autoridade. Né? Você não entende de autoridade. E aí coloca em xeque a sua relação com Deus a partir da autoridade de Deus sobre a sua vida. Ou porque falta o quesito confiar. Confia em Deus, querido. Querida. Descansa no Senhor. Ele é fiel. Ele é bom. Acredita. Firma a tua vida nesse princípio e abre os olhos espirituais para ver o invisível de Deus. Pois o justo, ele viverá pela fé. Ele estava morto em seus delitos por causa do pecado, mas agora ele renasceu para a vida. E nesse renascer, nesse nascer de novo, nesse ser recriado, há uma base que não pode faltar a fim de que esta pessoa agora cresça de uma forma sólida, saudável. Fé. E a fé requer de nós submissão, reconhecimento da autoridade de Deus e confiança. Amém? Semana que vem eu venho de novo. E eu espero vocês aqui comigo. Eu gosto desse louvor aí, ó. Dá pra ouvir?
Ele não só me salvou, Ele me amou e ainda me deu o privilégio de ser sua morada. O que fazer? O que fazer? Para te merecer, Senhor. Você tem sonhos? Você tem planos? Já colocou no altar? Então entrega. Ainda não fez? Entrega. Se você já entregou, não puxe de volta, porque já não é mais seu, você já deu para ele. E espera com paciência. Breve ele virá. Confia. Amém? Queridos, um beijo no coração. Deus abençoe. Não sei se vai dar tempo eu orar. Deixa eu olhar se alguém fez algum comentário. Regininha, tu sabe que tu mora no meu coração, né, Regininha? Pastor David, caba bom, aleluia. Regininha falou, linda palavra, viva e eficaz. Amém, meu amor. Deus te abençoe, viu? A Tânia também passou por aqui. Amém. Atropele, adoro. Glória. A Isabel também está assistindo. Eita, Juscelio, Maurício, já falei com ele. Queridos, vocês moram no meu coração, viu? Vamos orar, acho que vai dar tempo, pelo que eu estou vendo aqui vai dar tempo. Não tem nenhum avisozinho de que eu estou estourando o tempo, então eu vou aproveitar para orar. O pessoal aqui do Facebook, eu já acenei aqui a mãozinha, a Regininha está aqui comigo. Jesus é lindíssimo, fidelíssimo, concordo, Regininha, aleluia. Quem mais está aqui? Peraí. Manuzinha eu já cumprimentei. Paulinha também já falei com ela. Selmo, Milton. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não, são só essas pessoas que fizeram comentário. Ai, Marlinda, amo tu. Amém, queridos, vamos orar, vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, todas essas famílias aqui representadas. E onde mais chegar essa palavra, que todos os lares possam ser visitados pelo Teu sobrenatural. Se manifesta, se faz presente, conforta, repreende todo o mal, consola, edifica e anima o Teu povo. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão enfermos do corpo e aqueles que estão enfermos da alma, porque às vezes a alma está tão doente que o corpo adoece. Então eu te peço por esses, Pai. Sara, Senhor, pois basta uma palavra Tua, Pai, para que nós sejamos sarados. Nós te adoramos, Pai, e confiamos, pois sabemos que se Tu queres, nós seremos sarados. E eu creio que Tu queres, porque Tu queres, Pai, que nós sejamos experimentados em Ti. Tu queres, Pai, que nós venhamos a aprender sobre esse mistério do confiar, do entregar e do esperar com paciência, adorando. Por isso eu te peço, aumenta, Senhor, a nossa fé. Pois, como diz esse louvor, o Teu amor nos trouxe a vida. E que vida maravilhosa o Teu amor nos proporcionou. Por isso a Ti a honra, Jesus, a Tua glória e a Ti, somente a Ti, a nossa adoração, pois não há outro além de Ti. Não há nenhum outro nome nos céus, na terra, nem debaixo da terra, que se possa fazer manifesto a fim de alcançar graça. Tu, somente Tu, Jesus, tens a autoridade. A Ti, Senhor, então, a nossa eterna gratidão, a nossa confiança e a nossa submissão. Eu oro e por fé eu te agradeço hoje e sempre, Pai. Amém. Amém? Um cheiro no olho direito, um cheiro no olho esquerdo, que é para não ter briga de ciúme. E até quarta-feira que vem. Amém. Um abraço, João. João está aqui acenando para mim. Deus abençoe. Aqui é o Instagram, eu vou logo olhar aqui se tem mais algum comentário, porque depois que eu encerro, eu não sei se dá para ver os comentários. Eu nunca sei administrar isso, mas eu acho que é isso mesmo. Amém.
Beijo. Concluído.